ele no meu serviço, todos os dias, ele levava bombom para mim. Levava um bombom, dois bombom. No meu aniversário, ele levou uma caixa de bombom. Tudo isso para conquistar, né? Eu sabia que eu gostava de bombom, de chocolate, né? E foi passando o tempo, e aí eu dei essa oportunidade para ele. A gente vinha pra praia, jogava, ficava jogando bola, ficava vôlei, né? E foi passando o tempo. Foi passando. E aí chegou um dia que ele falou assim, Paula, vamos, vamos ficar, vamos juntar as escovas, falar assim. E ele sabia, eu falei, você sabe que eu não gosto. Assim, eu gosto, me sentia bem demais, porque ele era muito divertido mesmo. Ele me pegava assim no colo, me levava até a água e me ensinava a nadar. Eu morria de medo, né? Inclusive, a primeira vez que ele me pegou, porque toda vez eu vinha para a praia, mas eu não entrava na praia. Eu ficava do lado de fora, a gente brincava, corria um atrás do outro, parecia criança, todo mundo sorria. Mas, quando foi nesse dia, a minha prima falou, vamos entrar? Eu falei, não, não vou não. Nunca entrava. Aí ele ficou olhando para mim. E acho que ele não entendia porque eu não entrava. Ele entrava na água, né? E eu cheguei, eu olhei para ele, como ele era muito brincadeiro, eu já sabia, eu disse, espera aí. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Me levantei, fiz carreira e ele correu atrás. E o povo pega ela, pega e pega, mas não pega. E eu correndo na frente e ele atrás e o povo todo mundo sorrindo. Pega ela, não sei o quê. Ele me pegou, não me perguntou nada e entrou na água comigo. Nos braços, assim. Quando chegou lá dentro, nossa, eu fechei a cara e comecei a discutir com ele, e ele não entendia o porquê, e vai e joga nos braços dele. E eu disse, me desça. Falei assim, para ele descer dos braços dele, né? Aí ele me tirou, colocou. Quando ele colocou, que eu fui saindo, que eu olhei para fora, para a areia, que estavam minhas primas, né? Disse assim, e começaram a gritar. Só que eu não entendia, que eu estava tão nervosa e eu não entendia. Ela dizia assim, olha para trás, olha para trás, olha para trás. Não sai, não sai, não sai. Nossa, eu não entendia que eu olho para trás, mas tinha levantado aquela onda, mas aquela onda mesmo que parecia que estava lá no céu. O medo foi tão grande que parece que eu vi a onda lá, parece que ela ficou lá no céu mesmo, aquela altura que vinha com tudo mesmo. E eu fiquei sem saber, eu disse, vou morrer agora. E as meninas, pega ela, meu Deus, falava assim, pega ela, que ela vai cair, a onda vai levar, né? A água vai levar ela para dentro. E realmente ia levar mesmo, eu ia morrer naquele dia, porque ele não ia ter mais controle. Ele não, depois que a onda levasse, que ela era muito, muito, muito alta mesmo, aí eu fiquei sem saber se eu corria, eu tentava correr e as meninas, volta, volta, volta. Eu cheguei na frente dele, eu já tinha obrigado por ele mandar ele descer, eu tive que chegar e falar assim. Eu disse assim, me ajude que eu vou morrer agora. Ele disse, vai não. Aí ele disse, pule nos meus braços, né? Só deu tempo eu pular nos braços dele, segurei assim no pescoço dele. Nossa Senhora. Eu tremia tanto nos braços dele. Amigo, a gente só era amigo. Eu, eu tremia tanto, ainda, né? Eu tremia tanto, 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 tanto. A onda passou, eu não vi. E aí ele falou, você pode abrir os olhos. Agora, que ela já passou. Quem disse que eu consegui abrir os olhos? Eu fiquei tão fraca, que eu não conseguia sair, ficar em pé. E ele me tirou nos braços lá de dentro. Aí eu falei, você viu? Ele disse, Paula, aí pediu desculpa, que aí não sabia, que eu tinha tanto do medo de água, assim, e que me pediu muito desculpa, era desculpa, desculpa, desculpa. Aí chegou, perdi a amizade dela. E aí eu tive que subir nos braços dele e sair, porque eu não aguentava mais sair dentro da água tremendo, minhas pernas fracas.
A onda falou, eu acho que pensou assim, peraí que agora eu vou mandar uma, que ela vai ter que sair. Aí pronto. A partir desse dia eu comecei a confiar nele. Porque ele me livrou realmente, se não fosse ele naquele dia, primeiramente Deus, né? E ali, olha, porque a água tem domínio, né? Então, eu acho que naquele dia a água tinha me arrastado para o fundo mesmo, lá para dentro mesmo, e ele não tinha mais como me pegar. Pela minha ignorância, né, a minha arrogância, né, peito estufado. Mas eu não tinha falado para ele. Ele disse, Paula, você não me falou que você tinha medo d'água. Eu disse, você via que todo mundo entrava, menos eu. Bom, e a partir desse dia ele me pediu, e aí depois a gente juntou as escovas de dente. E a partir daquele dia a gente sempre vinha na praia, amigos. Aí depois, quando o Nau morreu, ele me pediu uma oportunidade. E eu dei essa oportunidade para ele. Dessa oportunidade nasceu uma filha. Ela hoje está... Hoje eu tenho 58 anos. Ela tem, né, seus 30 e poucos. Nem parece, mas tem. E ele falava assim, quando ele pediu a oportunidade, eu falei para ele assim, olha, você sabe que eu vou morar com você, mas eu não gosto de você, eu gosto como amigo. E muito eu me sentia bem. A gente, tipo, né? Era assim, se brigasse, tipo, não era brigar, mas quando a gente discutia um pouco, eu corria para casa da minha prima. E aí ele ia me buscar, quando chegava lá, me levava nos braços, ele falava assim, eu vim buscar minha mulher. Botava eu nos braços e levava. Então, aqui tem uma história também, aqui, aqui nessas praias. E quando eu venho de São Paulo, também morreu. Os dois morreram. Tanto Nau, né? Nau era sargento. E ele não, né? E aí não deu certo, porque ele era outro rumo, totalmente diferente, que eu não concordava, né? E eu não sabia quando descobri, aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu confiei tanto em falar tanto, chorar tanto no ombro dele, né? Em desabafar, e ele não confiou em mim, né? Mas depois ele disse que teve medo de me falar, porque sabia que se ele falasse, eu não ia aceitar, né? E não queria aquela vida para mim. Me colocou na escola. Ele ia me buscar todos os dias na escola. Ele ia me levar e ia me buscar. Me tratava como uma criança. Ele me tratava como uma criança. Então tinha muita história. Um dia ele foi para Maré e eu não sabia como é que era, Mancilhar, que era pegar marisco. Aí ele chegou e falou que eu não ia, que eu não ia, não ia gostar, porque ele sabia como era. E ele chegou e falou para mim, olha, Paula, eu não sabia, né? Ele não chamava Paula, ele chamava, né, sempre o nome carinhoso, de Mozinho. Aí ele falava, olha, eu acho que esse negócio de mozinho, esses homens têm mania de falar, tipo, ô filha, ô amor, ô mozinho. Olha, o dado de água fria tem medo, hein? Eles têm esse tipo de mania para poder, quando arrumar outra mulher lá fora, né? Bota mozinho também, e aí ninguém sabe quem é quem, né? Tipo, mozinho, né? Então não deu certo porque ele mesmo chegou para mim e falou, ele chegou para mim e falou, olha, que o caminho que ele já estava era complicado e eu não ia conseguir. Realmente eu acho que não. Não ia conseguir mesmo não. Eu tinha vindo de um sargento, né? Ele sabia, ele me dava. De tudo. Mas quando. Então essa praia aqui para mim, ela. E aí eu me acostumei e gosto muito daqui dessa praia de Barra de Chegada. É isso. E fora outras e outras, tipo, né? Não, tô falando aqui, né? Porque aqui em Recife mesmo, em Recife, né?
importante, importante, importante mesmo. Ah, assim, como eu falei para vocês, né, a história, foi o sargento, né, que foi meu primeiro em tudo, e ele aqui desse outro lado, totalmente diferente. Um era, quando não estava de farda, né, ele era muito sério e se precisasse ele me prendia, hein? Se precisasse, ele me colocava no xadrez. Ah, colocava. Mas também quando ele tirava a farda, ele também ficava aquela pessoa brincalhão pra caramba, muito despojado. Ele era daquele jeito, jogava futebol, era daquele jeito. Ele não tem, assim, né? Já esse outro era pé descalço, né? Bem despojado mesmo, bermuda. Eu quando fui morar com ele, ele falou assim pra mim. Eu falei, que aqui embaixo a galera é completamente diferente. Aí eu falar assim, ó, como é, eu quero, vou tomar banho, tipo, né? E água, ele não, mozinho. Isso era porque ele era muito brincalhão mesmo. Ele falava, não precisa. Aqui, a gente quando quer, porque a casa era via praia. Aí ele falava assim, não, não precisa. Porque a gente vai tomar banho na praia. Eu falava, mas como vai tomar banho na praia se a água é salgada? Não tem nem como. E sabonete, ele não, só é levar o sabonete de casa, né? O sabão de casa, né? E chegar lá tomar banho. Mas não tem como, é salgado. Não, mas é assim, aqui é assim. Nossa, é porque ele era desse jeito. Para vocês terem uma ideia, quando eu vinha, se fosse 1 quilômetro, tipo, e ele me visse, ele saía gritando, parecia um doido. Ele dizia assim, ele só me chamava também de princesa, lá vem minha princesa, lá vem meu amor, gritava, eu te amo. Esse era desse jeito, beira de praia mesmo, caiçara mesmo, daquele jeito, né? Já, já era diferente mais do outro. O outro também, o outro quando falava alto do meu ouvido, eu falava para ele assim, tu quer chamar a atenção, é? Não, né? Quando eu falava para Nau, tu quer chamar a atenção dos vizinhos? Você gritou no meu ouvido, eu não estou gritando no seu ouvido. Eu dizia, eu não sou surda não, precisa gritar? Você não está vendo que eu estou bem aqui do seu lado? Eu falava para ele, você está vendo que eu estou aqui do seu lado? Eu falava. Agora, se você quiser chamar a atenção dos vizinhos, ó, vê mesmo como é que é as coisas, hein? Se você quer chamar a atenção dos vizinhos, vá lá para a rua, isso quando eu ia, né, que a gente, dentro de casa mesmo, que era lá no Vasco da Gama, que ele alugou o quarto, né? Não, sargento. Aí eu falava assim para ele, se você quiser chamar a atenção do pessoal para você, já que você gosta mesmo, você vai lá para a rua, comece a gritar, que os vizinhos, tudo vai abrir as portas e vai ficar olhando para você. Os gritando, eles diziam, você tá me chamando de doido, Paula? Isso era não, sargento. Eu falava, não, se você tá gritando, mas eu não tô gritando no seu ouvido, Paula. Eu dizia, você gritou. E começar aqui, eu dizia, eu não gritei, Paulo, gritou. Então você vai lá para fora e quando chega lá, você começa a gritar que aí os seus vizinhos abrem as portas e ficam olhando para você, já que você gosta de chamar a atenção. Ele, como é que é a história? Ai, eu sempre fui complicada. Eu sempre fui complicada. Eu sou chata, chata. Então, aí hoje o que é que acontece? Hoje, né? Não estou casada, claro que não. Para arrumar é difícil agora. Eu, do jeito que eu sou, eita, é difícil demais. É isso aí. Pronto, é isso aí. Por isso que Barra de Jangada, quando eu chego, venho para as pedras. Olha que maravilha. Aqui nas pedras, aqui, olha. Aqui, ó. Praia. E é isso.